Ricardo, o neoliberalismo de novo, né, bicho? Nós temos que falar sobre isso, né? Não tem jeito, né? As pessoas, que a gente falou no primeiro bloco, né? Não sabe o que, que é isso. Sim, Ela sabe que tá se ferrando. sim. Mas tem um porquê, nada acontece por acaso, né? Exatamente. Ó, tá muito em moda se falar sobre o Chile e um pouquinho antes das manifestações do Chile estava em moda se falar sobre a eleição da Argentina, não era isso? Sim. Na eleição da Argentina, no último discurso que foi feito em Mar del Plata, a Cristina Kirchner, que é a candidata a vice-presidente, né? Ela fez um discurso em que ela dizia o seguinte, no final da fala dela, para uma multidão lá que assistiu o último discurso da chapa deles. Neoliberalismo nunca mais, ela disse na fala dela. Foi a primeira vez que eu vi uma figura pública da grandeza de uma Cristina disputando uma candidatura presidencial que usa essa palavra neoliberalismo do ponto de vista político, indicando o seguinte: tem um problema na Argentina, toda a crise que a Argentina passou e vem passando no governo Macri, isso nas palavras da Cristina, tem um porquê atrás e ela usa a palavra neoliberalismo e usa a frase neoliberalismo nunca mais. Isso tem um sentido Virou até importante. um grito lá, Virou né? um grito. E a gente colocou isso no nosso blog. Por quê? Porque é importante discutir isso agora. E aí, logo depois da eleição argentina, onde o Macri perdeu para uma chapa anti-neoliberal, o Chile começa a fazer as manifestações e uma das coisas que as manifestações chilenas pedem é uma nova constituição, porque elas chamam a constituição atual chilena, que foi feita pelo Pinochet, de uma constituição neoliberal. De novo a palavra neoliberalismo, tanto na Argentina quanto no Chile, em manifestações de massa com repercussão no mundo inteiro. Por quê? Porque isso é importante. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a desregulamentação de tudo. Porque, num determinado momento da história, depois da Segunda Guerra Mundial, se chegou à conclusão de que precisaria distribuir renda para as pessoas melhorarem a qualidade de vida. Né? E para evitar, por exemplo, que revoluções socialistas como na União Soviética acontecessem no resto do mundo. Então, se chegou à conclusão seguinte: ou a gente divide o bolo, ou as revoluções vão passar por cima da gente. A gente não quer isso. Então se criou um negócio chamado social-democracia. Hum. Muito parecido com a nossa Constituição, ou seja, onde educação, saúde, aposentadoria, transporte, moradia são direitos que o poder público, através da arrecadação, supre para quem não pode pagar. O que o neoliberalismo faz? Ele passa por cima de tudo isso. Ele privatiza saúde, educação, moradia, transporte, aposentadoria que as pessoas perderam, arrebenta com os direitos trabalhistas, que é uma outra conquista da classe trabalhadora naquele período. Esse é o projeto neoliberal. Transforma direito em mercadoria. E aí quem não pode pagar, Paulo Honório, é excluído do processo. Por isso que a gente vê os números no mundo, e não é só no Brasil, a gente vê desemprego aumentando, o trabalho precarizado, as pessoas ganhando cada vez menos, empobrecendo e tendo menos direitos, tendo menos acesso à saúde, à educação, à aposentadoria arrebentada. No Chile, por exemplo, uma das coisas da manifestação é que os aposentados estão se suicidando porque ganham menos de 40% do salário mínimo. Então, isso é neoliberalismo, que é o que Legal. representa o Paulo Guedes, por exemplo, aqui no Brasil. Tá, assim, no nosso ponto aqui, a gente está falando sobre as OS na área de Que educação tem tudo a ver com isso. e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da saúde. A tendência, ela é nacional, porque é o governo federal que está impondo isso tudo também, né, Sim, através do Paulo Guedes. Inclusive, assim, eu quero falar que eu estava completamente errado, porque o cara estava quieto, não, ele estava produzindo um monte de muita política, coisa, né? exatamente. Produzindo muito. Ele começou a produzir desde o primeiro dia de mandato do Bolsonaro, e essa semana soltou mais um monte de pacote muito importante para o Brasil, né? Sim, o pacote do Paulo Guedes, Paulinho, Importante. ele é na verdade uma nova. Se ele for aprovado do jeito que ele foi mandado para a Câmara, é uma nova Constituição. Ele revoga a Constituição de 88 e cria uma outra, uma É Constituição de Estado impressionante. mínimo e neoliberal. O que ele faz? Hoje, o poder público tem que obrigatoriamente investir um mínimo em saúde e educação. Ele acaba com isso, cria um único fundo onde o prefeito vai ter que escolher. Ou ele investe em educação, ou ele investe em saúde. Sabe o que vai acontecer? Hoje as mães da creche do bairro Cristo e de outros bairros da cidade estão esperando vaga na creche, não é? Então, A prefeitura diz o seguinte: eu só posso dar vaga na creche se for terceirizado, porque eu não consigo mais contratar professor e eu não consigo mais, como poder público, suprir o serviço. Então, uma empresa tem que chegar, eu tenho que pagar essa empresa com valor menor do que eu gastaria se fosse eu mesmo, e a empresa gere. Contrata o professor de maneira terceirizada e assim por diante. Esse processo de terceirização ele vai se intensificar. E aí, assim, não é a mil maravilhas, porque se fosse bom, o prefeito já tinha conseguido as OS. Não é? As OS não aceitaram, sabe por quê? Porque exigiu fiscalização pública.
Exigiu que a Câmara de Vereadores e a sociedade civil pudessem fiscalizar as OS. Sabe o que as OS fizeram? Não aceitaram. Agora o plano B da prefeitura sabe o que é? As OS vão poder gerir com menos fiscalização. Aí com menos fiscalização elas toparam. É bom isso aí? É bom para o seu bolso, você trabalhador? Dá uma certa angústia, né? De ver que as pessoas estão se ferrando e ainda as pessoas estão indo para o mesmo caminho. Então, não, mas vamos lá. Você sabe que nessa reforma aí, um dos vilões que o Paulo Guedes está colocando é o funcionário público, né? Sim. E tem funcionário público que está achando que é bom. Que está achando que é bom, exatamente. Impressionante. Porque perdeu o sentido, né? Do que é ser funcionário público. Por que o Estado cria o servidor público? A gente já falou isso aqui há semanas atrás. Porque o Estado precisa de políticas de Estado, né? Políticas que tenham continuidade para poder beneficiar quem mais precisa. A educação precisa ter continuidade, a saúde precisa ter continuidade, a moradia precisa ter continuidade. Essas políticas públicas só se faz com servidores. Porque um funcionário que pode perder o seu cargo com a mudança de governo, ele está muito mais preocupado com a sua sobrevivência do que em estabelecer uma política pública. Porque às vezes política pública, ela precisa ser na base do enfrentamento. Cara, ela não sai de graça. Porque assim, dá até uma certa dificuldade de falar, porque dá vontade de ser um pouco mais agressivo. Né? E é evidente que eu não vou ficar aqui xingando todo mundo, mas assim, se você ir contra o funcionalismo público, de uma imbecilidade tão grande. É claro que em qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer setor, qualquer igreja, qualquer coisa, você vai ter o cara que é mais comprometido e a pessoa que é menos comprometida. Exatamente. É evidente que tem. Agora, não dá para você dizer que todo funcionário público é vagabundo, ou que ele tem que se ferrar mesmo. Exatamente. Não pode, não tem como. Sabe o que é não ter o funcionário público funcionando? É privatização, por exemplo, do DAERP. Você destrói a empresa, privatiza a água e aí você está ferrado, bicho. A água que é privatizada no Chile, que ele já falou aqui. Uma das coisas lá... Os caras cobram até a água da chuva que você coloca dentro d'água. Exatamente. Dentro de casa por via de alguma coisa. Então, que nós precisamos retomar esse debate de Estado, Paulo Honório. É preciso construir uma nova maioria na sociedade, é preciso que as lideranças políticas se imponham e discuta o papel do Estado. O papel do Estado é fundamental. Ninguém abre mão do papel do Estado no mundo inteiro. E o Brasil está abrindo mão do papel do Estado por um projeto ideológico. E aí uma coisa muito grave. Você vê a imprensa, por exemplo, empresarial, que é aquela que cobra o neoliberalismo. Ela cobra Estado mínimo para você, Estado mínimo para mim, Estado mínimo para as mães que estão precisando de creche. Só que essa imprensa empresarial não abre mão dos recursos públicos. Não abre. Em governo nenhum. Nem do PT, nem do Bolsonaro, nem do Temer. Então ela cobra Estado mínimo para mim e para você, mas ela vive de verba pública. Essa imprensa, ela torce o nariz pro Bolsonaro, não torce? Porque o Bolsonaro é mal educado, o Bolsonaro ele é um cara que não respeita a democracia, todo mundo sabe disso. Ninguém que tem um mínimo de civilidade gosta do Bolsonaro. E essa imprensa também não. Só que essa imprensa ama o Paulo Guedes. Porque ele está fazendo... Porque ele está fazendo o projeto neoliberal que interessa a ela. A Folha de São Paulo, por exemplo, fez um editorial dias antes do Paulo Guedes encomendar esse projeto que vai destruir o Estado brasileiro e diz que o Paulo Guedes estava certo. A mesma Folha que critica o Bolsonaro. Então, assim, muita gente disse que o que está segurando o Bolsonaro no governo, todos os escândalos que estão mais ou menos colocados aí debaixo do tapete, é o Paulo Guedes. Então você disse que o Paulo Guedes não era nada? O Paulo Guedes é o cara que sustenta o projeto. Ele foi colocado como ministro do Bolsonaro e ele segurou a candidatura do Bolsonaro para os grandes conglomerados empresariais apoiarem o Bolsonaro e está segurando o governo Bolsonaro até hoje por conta do projeto neoliberal, Paulo. E essa dificuldade das pessoas entenderem. Isso é muito difícil de entender. É muito difícil de entender. As pessoas têm dificuldade de entender para atravessar a rua, Ricardo. Como que é, seu sinal é verde, amarelo, ou qual cor que eu posso atravessar? Como é que vai entender o que é isso? Exatamente. Bom, mas dá para entender, por exemplo, quando... Dá para entender no bolso. No bolso dá. Eu vou falar de uma outra coisa mais complicada, que complica também. Por exemplo, quando a gente coloca aqui no nossa análise da semana, que a UPA de Ribeirão Preto tá ruim. O que o cara vem primeiro na cabeça assim? Tá vendo? Não presta. Não presta o SUS, exatamente. Tem que mandar aquele povo lá tudo fora. Só que, na verdade, a UPA é terceirizada, Paulinho. O dinheiro que era para vir no SUS, a gente vai falar daqui a pouquinho onde está indo esse dinheiro, hein? Guarde aí que a gente vai falar. A gente falou que a educação está perdendo dinheiro, tudo está sendo privatizado para economizar. A gente vai falar daqui a pouquinho onde está indo o dinheiro. A UPA é terceirizada. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, disse que a UPA está tratando os pacientes lá na fila de espera, na sala de espera, de maneira desumana. Pessoa sentada no chão, esperando horas, o idoso que não escuta a chamada porque o som que sai da chamada lá é muito baixo. Então está uma tragédia a UPA da 9 de julho.
Da 13 de maio, 13. desculpa, a UPA da 13 de maio. Existem outras 2 UPAs esperando para ser abertas, no Sumarezinho e no Quintino, que elas não estão abertas porque a prefeitura não tem condições nem de abrir de forma terceirizada. Né? Isso é verdade, o poder público municipal no Brasil inteiro está quebrado, e vai quebrar mais ainda com o prédio do Paulo Guedes. Não tem dinheiro e não abre, as pessoas estão esperando. As pessoas do Sumarezinho estão esperando a UPA lá no Sumarezinho, as pessoas do Quintino estão esperando a UPA no Quintino. Se você vai no hospital, por exemplo, o Santa Lídia hoje já não existe mais como hospital. Santa Lídia é um escritório onde as pessoas vão lá procurar o Santa Lídia, o que eles fazem? Te colocar numa ambulância quando tem, te mandar para a Beneficência Portuguesa ou para Santa Casa. É isso. Passagem. É um lugar de passagem. E ali funciona o escritório da empresa que hoje gerencia a UPA, gerencia o BDS, tudo terceirizado. A saúde é toda terceirizada. Todinha. E a educação está indo para o mesmo caminho. E essas 2 outras UPAs que estão sendo projetadas, só tem o prédio. Só tem o prédio. E, aliás, as 2 UPAs e os 3 exames, né, que é promessa do prefeito Nogueira. Nenhuma delas sai do papel. Porque o governo do estado também está cortando todos os recursos.